Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Gente, boa tarde, Pedrosa. Ele não deu boa tarde pro pessoal. Ele deu boa tarde, Pedrosa. Boa tarde, Pedrosa. Sabe como eu vou falar pro pessoal? Tarde. Ó, vou te falar. Eu não tô legal Você hoje. vai ter que renovar muito botox, pelo visto, hein? Não, eu já Fernanda, tô aqui precisando. sabe que eu- eu Sabe o que eu falei... mandei ontem no grupo? Tempos sombrios se aproximam. De quem? De mim ou de você? De todos nós. De todos nós. Do Rio de Janeiro inteiro. O malvadão voltou? É isso, Pedrosa? Não. Qual é o percentual de certeza, assim? Que os tempos sombrios se aproximam? Sim. Hoje? Que o... Sabe quem? Sabe quem vai voltar? Aquele que não pode ser nomeado. É. O Valdemort. Ele voltou Ele ontem. está Tu viu o voltando. queixo do Valdemort? É gol de cabeça, é drible. Mas a noite foi tão boa que o cara perdeu o pênalti, a bola voltou nele. Ai, meu Deus. Tem dia que é dia, Mas não né? tem como... Não, tem dia que é dia. Tem dia que é dia. Que dia é hoje? Meu Deus. 17 de abril, 80% dos tempos sombrios voltaram. Sério? Eu não vou aguentar 80. não, cara. Eu não vou aguentar. 80. Tomara que Ele eles já tenham... me olhou, já me deu vontade de dar um soco no dente dele. Tomara que eles tenham gastado tudo ontem. Eu não Cadê? deixar nada pra O sábado. que Então, aconteceu? tomara também. Pra quem não tá entendendo, os dias sombrios, o que significa, Lucas Pedrosa? O Flamengo está de volta. O malvadão voltou. Ô, gente, o Flamengo venceu o Juventude bem, muito bem. Foi uma goleada, pra quem não sabe, foi 6-0 no Maracanã. E com direito a 2 gols do Pedro, que ficou um tempão parado, voltou de lesão. É o que? O terceiro jogo dele, ô Vene Casagrande? Se a minha memória... Segundo jogo dele. E a reportagem é do Flávio Vinick, que estava lá e conta pra gente. Fala, Flavinho! O Flamengo resolveu rápido o jogo contra o Juventude. Arrascaeta cruzou e Pulgar fez o primeiro de cabeça. Gerson deu um bom passe para o Plata, que marcou o segundo com categoria, aproveitando mais uma chance entre os titulares. Em outro cruzamento do Arrascaeta, dessa vez Danilo, que voltava ao time, fez o terceiro do jogo e o primeiro dele com a camisa do Flamengo. É uma emoção diferente daquelas que a gente, depois de construir uma carreira importante, de tanta dedicação, de tantos anos, que a gente pode ter o privilégio de escolher e de viver, né? Então, estou muito satisfeito de poder viver isso aqui no Flamengo. Esse primeiro gol, espero que eu possa ajudar a mais vezes. E o mais importante foi manter o nível da equipe, uma atuação sólida, importante, séria. O quarto poderia ter saído depois do passe do Alexandro, mas Michael perdeu uma oportunidade incrível. Arrascaeta, então, marcou com estilo, coroando a atuação dele com um gol e 2 assistências. O uruguaio é um dos artilheiros do Brasileiro com 4 gols. Mas ganhou um forte concorrente na briga pela artilharia. Wesley cruzou na medida para o Pedro voltar a fazer o que ele mais sabe. Confiante, o atacante até fugiu das características dele, arriscou uma jogada individual e sofreu pênalti. Ele foi para a cobrança. Gustavo defendeu, mas o artilheiro conseguiu aproveitar o rebote e matar a saudade das redes em dose dupla, fechando a goleada em 6-0. Depois de 7 meses parado por causa de uma grave lesão no joelho, Pedro volta a marcar e logo 2 vezes. O último gol dele tinha sido contra o Corinthians no dia 1º de setembro do ano passado. O mais importante foi o resultado positivo, o Pedro voltando a fazer gols. E é mais um que vem para somar, né? Nesse ano que vai ser muito difícil. Falta ritmo, falta algumas coisas nele que ele vai pegar conforme ele vai treinando e com a minutagem em campo, né? Então, não sei ainda se eu posso... Acho que não posso colocar ele titular. Pedro não pode jogar titular ainda. Suspeito de manipulação em aposta, Bruno Henrique entrou e recebeu o apoio da torcida. Não tá no nosso... na nossa alçada julgar, né? Eu acho que tá na nossa alçada dar suporte ao Bruno, dar carinho que ele merece por ser um cara
um cara muito bacana ali no interno do Flamengo, um cara que dá suporte a todo mundo, um cara extremamente profissional, respeitador. Ele tá normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na outra entrevista ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Mas a noite ficou marcada pelos gols do Pedro. Que venham outros, o futebol brasileiro agradece. E o Anderson? Foi aniversário dele. Pois é. E ele ainda ganhou esse presente do Flamengo, hein? Olha só, Vene Casagrande tá feliz. Vene, eu quero que você me fale. Foi uma noite muito incrível pro Flamengo. Eu quero que você me fale quem foi o melhor em campo. Dá pra determinar um só? E vamos fazer o seguinte, já te pergunto também qual foi o gol mais bonito. Tem um monte pra você escolher, hein, Vene Casagrande? Nossa, boas perguntas, Fernandinha. Mas, assim, é difícil eu escolher o melhor em campo. Porque se eu fosse escolher o melhor em campo, tem vários jogadores que se candidatam a isso. É muito difícil. Mas te respondendo de uma maneira direta, não vou ficar em cima do muro, eu vou escolher o Arrascaeta. Por todo momento que ele vem vivendo. Porque eu não lembro de um Arrascaeta jogando tão bem várias partidas consecutivas. Inclusive, quando o Flamengo jogou muito mal contra o Central Córdoba, ele fez uma boa partida. Só que a partida foi muito ruim e a gente acabou nem mencionando sobre isso. E de lá para cá ele vem colecionando boas exibições essas que dão a ele 4 assistências e 2 gols. Inclusive o gol de ontem, já te respondendo, para mim foi o gol mais bonito. É algo muito maravilhoso assistir aquele gol do Arrascaeta. É algo simples, só que o simples dele faz ficar fantástico, porque parece fácil, mas não é fácil o gol que ele fez ontem. Mas é muito, assim, ô Fernandinho, eu tenho muitos assuntos para falar sobre esse jogo, porque eu considero uma partida extremamente perfeita do Flamengo, do primeiro minuto ao último minuto. É exatamente isso que o torcedor rubro-negro gosta de assistir e que eu tenho certeza que o Felipe Luiz pede aos jogadores dele. Saída de bola muito boa, marcação sob pressão muito boa, intensidade muito boa, deslocamento dos jogadores sem a bola, perfeito. Se a gente for olhar o gol do Gonzalo Plata, tem toda uma movimentação e aquilo ali não é por acaso. É o Michael puxando a marcação, é o Arrascaeta entrando em profundidade, é o Gerson no meio ali recebendo a bola e dando um passe maravilhoso para o Gonzalo Plata fazer um outro bonito gol na partida também, porque foi um baita golaço, não por conta da finalização dele, mas toda a jogada. O Wesley, por exemplo, um jogador que a gente sempre criticou, que precisava melhorar o cruzamento. E o cruzamento que ele deu na cabeça do Pedro foi algo maravilhoso de assistir, isso precisa ser elogiado também. O próprio Pedro, por exemplo, um jogador que estava há muito tempo sem entrar em campo, ele entra em campo contra o Central Córdoba, fica alguns minutos, mostrou ali que precisava mais de minutagem e ontem entrou e aproveitou todas as oportunidades. O Alexandre, que eu acabei de ver aqui, embora tenha sido substituído, mas o tempo que ele ficou em campo fez uma baita partida também. Então, Fernandinho, eu considero dentro de campo uma partida perfeita do Flamengo. É uma partida daquelas do Felipe Luiz botar num DVD e sempre que ele quiser dar exemplo para os seus jogadores, ele utilizar todas as jogadas, tudo que foi trabalhado nesse jogo. Inclusive, os 2 gols de bola aérea do Flamengo no primeiro tempo, do Pulgar e do Danilo, é algo ensaiado, é algo trabalhado. E eu tenho certeza que o Felipe Luiz estudou bastante o adversário, no caso do Juventude, porque o fraco do Juventude é justamente bola aérea. Sim. E muita gente hoje brincando comigo na rua, é muito fácil fazer 6 no Juventude. É fácil você falar isso se você não estiver assistindo aos jogos do Juventude, porque o Juventude ele vem fazendo boas partidas. Então, o Flamengo que fez parecer fácil, diante dessa partida que eu considero perfeita dentro de campo, do primeiro minuto ao último minuto. E esse é um ponto, e eu tava até, enquanto você falava, olhando a tabela, para lembrar se eu não ia falar uma besteira. A gente está na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente ainda não tinha assistido a uma partida em que um time tem uma soberania de ponta a ponta com placar tão elástico, porque o controle a gente até já encontrou em algumas partidas, mas o placar elástico denuncia a diferença, o abismo técnico entre uma equipe e outra. Comentamos aqui já várias vezes que essa temporada, uma vitória tem que ser comemorada como um título, porque é uma temporada muito disputada. Mas pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, a gente viu um time sobrar, não só no placar, como também tecnicamente em campo. E esse time foi o Flamengo agora contra o Juventude. A gente viu
o 3-0 mais elástico, o 3-0 do Corinthians no Vasco, mas que também não foi assim, ai meu Deus, uma soberania. A gente viu o Inter no Cruzeiro também, que foi um bom domínio do Inter, 3-0, mas com falha de arbitragem. A gente está falando de um time que, como o Vene trouxe, jogou de ponta a ponta muito bem, teve o controle de todas as ações, jogou também no erro do adversário em todas as suas qualidades e teve um placar elástico pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, o Lucas Pedrosa. Não, foi um jogo perfeito mesmo do Flamengo e não tem nem um pingo de motivo para desmerecer, porque o Juventude é uma equipe que vai causar dificuldades para todo mundo no campeonato, que é muito chato dentro de casa, que também o Matias estava fazendo um trabalho organizado com essa equipe. A questão é que o Flamengo realmente resolveu o jogo em 20 minutos. Foi 3-0 e foi 3-0 com uma soberania imensa, porque o Juventude não conseguia sair do seu campo de defesa. Quando recuperava a bola no seu campo de defesa, tinha que isolar essa bola e o Flamengo com as linhas altas, encaixotando o Juventude, recuperava facilmente, conseguia triangular, conseguia ter o controle de bola, as dinâmicas muito interessantes com a Arrascaeta, com o Gerson, até o Michel, que não estava fazendo grandes partidas anteriormente, também foi muito importante nessa recuperação do Flamengo aí nessa partida. Então foi um jogo perfeito mesmo, assim, impressionante o nível do trabalho do Felipe Luiz, impressionante tudo que o Flamengo conseguia produzir, a facilidade que o Flamengo deixou na partida, porque a grande verdade é essa, com as dinâmicas com o Wesley também caindo sempre pelo lado direito. O Plata, para mim, quando ele tá bem, ele é um jogador muito importante. Eu acho que o Plata, independentemente de qual for formar o ataque principal do Flamengo, o Plata tem que estar nesse ataque, porque é um cara que consegue não só jogar de costas, mas também de frente, tem muita força, infiltração, facão. A Arrascaeta é um gênio, já falei isso aqui, com ele bem fisicamente, o Flamengo só ganha com isso, porque ele tecnicamente é muito diferente, mas não é pouco, não é muito diferente. Então, assim, o resumo é esse. Foi o avassalador Flamengo, um time que encaixotou o Juventude, que conseguiu jogar com as linhas altas, que tinha uma marcação alta muito bem feita, que todo mundo jogava como um grupo. Coletivamente, todo mundo próximo, as linhas próximas, seja com bola ou sem bola, é perfeito. É o tipo de atuação que lá na frente, como que eu gostaria de ver o Flamengo jogando? O torcedor tem que falar, pô, aquele jogo contra o Juventude a gente conseguiu massacrar. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se, nem sempre vai ser assim. Não é porque conseguiu um espetáculo no Maracanã nesse meio de semana, que no próximo tropeço do Flamengo você tem que falar que tá tudo ruim, que tá tudo horrível, tá tudo horroroso. Os jogos são difíceis e vão continuar sendo difíceis. Isso aí foi um ponto realmente fora da curva, que não quer dizer que o Flamengo não tenha merecido. Mereceu e mereceu muito. Aí você falou muito bem do Flamengo, o Vene também falou muito bem, uma noite mágica, né, para o torcedor rubro-negro, para o Anderson, que estava fazendo aniversário. Mas, Vene Casagrande, você tem alguma crítica a fazer para o Flamengo neste momento? Vamos lá, eu tenho uma sugestão primeiro ao Felipe Luiz. Posso dar uma sugestão? Que pode. Quem sou eu, né? Não, mas é apenas a gente uma é pago sugestão. para falar aqui, tá bom? Eu acho que pode se tem falar. um aprendizado nesse 6-0, na verdade, esse aprendizado a gente já sabe há muito tempo. O Pedro não pode bater pênalti. O Flamengo precisa arrumar um outro cobrador de pênalti. Porque o Pedro, se ele tem algo a melhorar, é a cobrança de pênalti. Não é o forte dele. Ontem ele deu sorte que ele conseguiu botar a bola na rede, mas em determinado momento da temporada isso pode fazer diferença. Agora, o meu outro ponto, e aí é uma crítica, é em relação à arquibancada. Porque o Flamengo não pode jogar para 31 mil pessoas e ter 2 setores fechados, como a gente viu ontem no Maracanã. E fazendo assim, uma busca rápida, no Flamengo Juventude da temporada passada, deu 60 mil pessoas. 60 mil pessoas no Maracanã. Fui ver o preço médio do ticket, R$50. Esse ano, mesmo o Flamengo Juventude, metade do público, o preço médio R$75. Ou seja, é uma valorização, me corrija se eu estiver errado, de 50%. Não sei te corrigir. É isso, é de 50%. Eu fiz essa conta várias vezes, então é isso. Para fazer vídeo pro meu canal. Tá bom, de 50%. Beleza, então, confiando. é a minha única crítica. Porque, de fato... É o preço do ingresso ou o preço, torcedor? o preço do ingresso, obviamente. Tanto é que ontem a gente pôde ver no Maracanã os torcedores xingando o presidente Mbappé, fazendo protesto, pedindo para diminuir o ingresso. Eu entendo a diretoria que está tentando fazer a conta fechar, quando fecham o setor justamente para diminuir o custo da operação do Maracanã. Todo estádio faz isso, exatamente. Aí está tentando fazer a conta fechar. Só que eu acho que precisa pensar numa outra forma para não prejudicar o público. Porque o público não pode ser prejudicado, o torcedor rubro-negro não pode ser prejudicado. E a partir do momento que o Flamengo joga para apenas, e eu vou considerar apenas 31 mil pessoas, porque o Flamengo, se a gente for pegar a média de público na temporada passada, era para mais 50 mil pessoas no Maracanã. E pro tamanho do Maraca, 31 fica com aquela cara de vazio, né? 2 setores fechados. Então, essa é a minha única crítica em relação à noite de ontem. Por isso que eu boto aí uma noite quase perfeita, entre parênteses. Então,
Mas dentro de campo não tem como. Eu já... Não tem como achar uma crítica. Vocês estão dentro de campo. percebendo que isso é um movimento muito forte no futebol brasileiro nessa temporada, deu uma piorada? Vocês estão desde os estaduais, mas a gente acha que é o estadual. Inclusive, a gente viu Flamengo e Grêmio, por exemplo, recentemente. A torcida do Grêmio não compareceu. Muito vazio. Muito O jogo do Palmeiras não estava vazio? Sim. O jogo do Palmeiras com o Corinthians? Flamengo, Gente, Palmeiras lá na rua Barueri, na Arena Barueri. Fazer um time como é o do Flamengo não custa barato. Isso a gente consegue entender. Produzir esse espetáculo que o Flamengo produziu ontem também não custa barato. E a gente consegue entender que no mundo do futebol a questão da conta tem que ser fechada. Agora, eu me pergunto se a diretoria prefere ver o Maracanã lotado, mesmo com ingressos mais baratos, ou prefere fechar setores. Eu acho que essa resposta é muito simples. Não, o BAP já falou sobre isso. É simples ele essa já resposta. Falou. Ele prefere do jeito que tá, entendeu? Fechar E que tá errado. Desculpa, tá errado. É porque o que acontece? Aí eu acho que é o pensamento dos clubes que estão tentando se modernizar, e o Flamengo foi um dos primeiros do Brasil a fazer isso. Eles querem reforçar o seu sócio, e aí eles não acham justo com um cara que paga o sócio e é o cara que ajuda efetivamente ao Flamengo, ele tem aquela garantia, o ingresso mais barato. Só que aí você elitiza um esporte que é um esporte popular. E o Flamengo é um clube popular. Gente. E eu já falei várias vezes aqui nesse programa, e eu entendo o olhar do Flamengo, porque é a renda do clube mesmo. Eu entendo também. Eu entendo, Só porque... que eu acho que eles precisam se reunir para chegar a algo melhor. Mas vamos pensar numa coisa, Venê? Faz um sócio mais barato. Não, faz um setor. Olha, vocês já foram no Carnaval? Sim. O Carnaval é uma avenida onde tem gente que pagou 10 mil reais e tem gente que pagou 30. Tá vendo o mesmo espetáculo, só que um com um conforto ali e o outro sem um conforto. Mas o espetáculo que é do povo, todo mundo pode assistir. Por que no futebol não tem isso? Sei lá, 4 mil ingressos, um cantinho do Maracanã, não sei, do estádio. Bota um preço popular, vai fazer fila. Mas você vai dar oportunidade pro povo que gosta do Flamengo, que é rubro-negro. A gente já viu outro dia um menino que trabalha na porta do Maracanã, ele nunca entrou no Maracanã e viu o Flamengo jogar. Fernanda, e não é só o Flamengo não, tá, gente? A gente tá usando o exemplo aqui, mas são todos os clubes. Eu acho que é esse campeonato brasileiro, porque tem vários jogos com estádio vazio. Eu acho que tem outro ponto principal que é o seguinte. Ontem foi fácil pro Flamengo no sentido do Flamengo fez parecer fácil. Sendo que vão ter jogos em que o Flamengo vai precisar dos 50, 60 mil. Perfeito. Gritando o tempo inteiro. Então, até esportivamente, ter o estádio lotado vai ser interessante pro Flamengo. Então, assim, beleza, ontem foi tranquilo. Mas contra o Central Córdoba, talvez não tenha sido tão tranquilo. Quando enfrentar o Palmeiras no Maracanã, prefere jogar para 30 ou para 60? É mais ou menos isso. A conta tem que ser essa. Isso tem que estar incluído na conta. Que esportivamente a torcida do Flamengo faz e sempre fez a diferença. E qualquer torcida do Brasil. Até porque o estilo da torcida muda, né? Porque a gente pode sem ver contra dúvida. o Central Córdoba, o Flamengo tomando de 2-0 no intervalo e as pessoas tirando selfie. E assim, eu não vou ficar aqui criticando, mas o estilo muda. Em outros tempos, a gente viria um torcedor apoiando. Sim. Criticando, talvez. Perfil, né? É outro perfil. Eu não quis falar isso porque eu não tenho lugar de fala. Mas isso também está incluído. isso, claro. É a selfie, ué. Esse é um assunto que dá um bom papo aqui. E o povo gosta porque a gente faz um programa aqui de TV aberta bem popular. A gente fala para os 4 grandes do Rio de Janeiro. E o povo às vezes fica chateado. Na hora que Venê falava, já apareceu um Twitter ali de um torcedor concordando com o Venê Casagrande. Olha só, atenção! O elenco do Flamengo inicia a preparação com foco no Vasco, após atropelo no Juventude. O Flamengo atropelou o Juventude por 6-0 na quarta-feira, no Maracanã, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a goleada, o elenco rubro-negro não vai ter tempo de comemorar. Isso porque, nesta quinta-feira, o plantel se reapresenta para iniciar a preparação com foco no próximo compromisso da temporada. Segundo a programação divulgada pelo Flamengo, o elenco tem treino, marcado na tarde desta quinta-feira. No Ninho do Urubu, Felipe Luiz comanda a atividade a partir das 15h30, com foco no Vasco da Gama, próximo adversário do Brasileirão. Em resumo, os jogadores que começaram o jogo contra o Juventude como titulares devem fazer apenas trabalhos regenerativos no Ninho do Urubu. Contudo, os atletas que entraram no decorrer do segundo tempo ou não foram acionados devem treinar normalmente no campo do CT. Com a goleada no Juventude, o Flamengo chegou aos 10 pontos conquistados e seguiu na liderança do Brasileirão. Atualmente, o rubro-negro tem a mesma pontuação que o Palmeiras, segundo colocado.
Porém, leva vantagem no saldo de gols do Campeonato Brasileiro. Virando a chave, o Flamengo foca as atenções no próximo compromisso da temporada. Isso porque, no sábado, o mais querido enfrenta o Vasco, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clássico dos Milhões acontece a partir das 18h30, horário de Brasília, com o mando do rival carioca. A Amazon Prime Video, através do streaming, exibe o clássico entre Flamengo e Vasco, ao vivo.